Olá, boa noite, o Cartão Verde está no ar. Vocês viram na abertura do programa o nosso convidado de hoje, o técnico de São Paulo, Diego Aguirre, em vários momentos da carreira. Antes de começar a conversa com ele, confira também outros destaques desse nosso programa de hoje. Depois de vencer no Maracanã, o Cruzeiro perde para o Flamengo no Mineirão, mas segue na Libertadores e engorda o bom retrospecto do técnico Mano Menezes em jogos de mata-mata. Roger marca, o Corinthians vence o Colo-Colo em Itaquera, mas o gol sofrido fora faz o time, mais uma vez, não ir além das oitavas de final no torneio continental. No Pacaembu, parte da torcida do Santos torna ainda mais lamentável a história do confronto com o Independiente, que eliminou o time santista da Libertadores. Com direito a gol nos acréscimos e vitória nos pênaltis sobre o Estudiantes, o Grêmio escreve o enredo de sua mais nova batalha. Olha, eu começo dizendo o seguinte para vocês, a presença do técnico Diego Aguirre com a gente hoje aqui não é só especial por se tratar do treinador do time que nesse momento lidera o principal campeonato de futebol do nosso país, mas também porque Aguirre, ao longo de seus 52 anos de vida, também conheceu o futebol brasileiro na condição de jogador. E mais, a gente sabe que o futebol por aqui tem sido uma prova dura para técnicos que vêm de fora e o Aguirre pode se considerar hoje um profissional para quem essa fronteira, ao menos com o Brasil, parece que deixou de existir. Parece pouca coisa, mas quem acompanha o futebol de perto sabe que não é. É sim uma grande conquista. Falaremos também dos jogos pela Libertadores nesse meio de semana. E aqui ao meu lado, como sempre, nossos titulares, Roberto Rivelino, o eterno rei do parque que vocês estão vendo aí, e os jornalistas Vitor Ernesto Bini e Celso Unzelt, figurativamente também campeões do mundo. Muito boa noite a todos. Obrigado, Aguirre, pela presença. Eu gostei mesmo de ver o seu sorriso na hora que você estava olhando o nosso clipe de abertura ali. Passou um filme na cabeça, é isso? Bueno, boa noite, um prazer estar aqui nesta mesa. E sim, muitas lembranças do tempo de jogador, saudade de coisas boas que eu vivi aqui muitos anos atrás e agora como treinador em outra etapa. Então, eu falo sempre que se bem sou uruguaio e sou treinador de fora, sinto muita afinidade com todas as costumbres, com a idiosincrasia do brasileiro e me sinto muito bem. É um país que me abriu as portas e estou feliz por isso. Você crê que se você não tivesse tido a passagem aqui no Brasil como jogador antes, seu trabalho ia ser mais difícil? Ia ser mais difícil, porque quando eu fui para Internacional, acho que foi importante ter sido jogador do Inter. E foi Inter o primeiro time que me abriu as portas e depois, bueno, aí ficou mais fácil continuar treinando. Sim. Você já tinha começado a resenha com ele já, né, Riva? Fazia gol, metia para dentro. É o centroavante hoje que todo mundo procura, né? Um centroavante fixo lá, né, de área, que tá muito escasso hoje no futebol, né? É verdade. Mas eu concordo com a Aguirre e dar os parabéns ao Aguirre realmente pelo o trabalho que vem desenvolvendo no time do São Paulo. Encaixou, que eu falei para ele fez, maneira dele. Hoje você vê um time, hoje o que eu gosto disso é um time, não é problema de ganhar, mas você vê um time, a maneira que joga, é uma cara do treinador. É muito importante, isso aí eu vejo desse lado. Antes de continuar aqui, vou mexer um pouquinho mais com você, porque a TV Cultura aqui, na verdade, tem um acervo muito rico, né? E a gente buscando essas imagens que a gente viu no começo do programa, achamos também um outro momento vivido por você. A gente vai ver aí o Aguirre no auge da mocidade, aí, aos 25 anos de idade. Essa imagem aí que a gente está vendo é do início dos anos 90. Já consegue matar de onde é, Aguirre? Não. 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 Como pegaram isso? Olha as cores do uniforme que você mata. Sim, pero... A câmera vai subir, vai desvendar o jogador. Olha o garoto, dá uma olhada, né? Português. Essa é, na verdade, uma imagem extraída da matéria do dia que você foi apresentado na Portuguesa de Desporto. Depois de São Paulo, que incrível. Eu nunca tinha visto uma imagem assim. Porque o Aguirre tem uma bela passagem pelo Inter, né? Você está naquele time semifinalista da Libertadores, né? Sim. Que perdeu para o Olímpia, foi até traumático, né? Sim, perdimos a final do Campeonato Brasileiro para Bahia. Já no começo de 89. Abel Braga era o treinador. Sim.
E aí a sua passagem no Inter marcou mais até que pelo São Paulo, porque pelo São Paulo foi empréstimo. Después sí, vine para São Paulo, no fue mucho tiempo. São Paulo tenía un elenco increíble con grandes jugadores, no tuve mucha oportunidad, mas fui parte también de un momento muy bom con grandes jugadores y fico una lembranza espectacular. Después también tuve un pasaje curto también por Portuguesa, entonces eu jogué en muchos clubes aquí y entonces siento ese cariño especial por el fútbol brasileño. Aguirre, quando você chegou no São Paulo, independentemente da parte tática, da característica dos jogadores e da falta de um atleta de velocidade, a chegada do Everton é essencial, você encontrou ali um time um pouco, não só com falta de confiança, um pouco omisso em alguns momentos, um time que o sangue não fervia na hora que o jogo apertava mais. E você tem uma diretoria com jogadores que tinham muita raça, você, jogador de muita raça. O que se faz para alterar o comportamento de um elenco? A ver, eu sabía que São Paulo era un time increíble, espectacular, gigante, y pensaba que no era normal que São Paulo no estuviese brigando por alguna cosa o siendo protagonista como la historia manda. Cuando me ligó Raí para hablar de la posibilidad de venir para aquí, no dudé un segundo. Para mí fue una cosa increíble, un orgullo, un honor ser entrenador de São Paulo y trabajar ainda con craques, con amigos, porque en la época de São Paulo estaba Raí también como jugador, sí, Ricardo Rocha, Diego Lugano fue meu jugador en Uruguay. Tenía muchas cosas que yo conocía a las personas y sabía que eran gente boa, seria y que querían ganar, todos campeones. Entonces era una oportunidad para mí increíble y por ahora está dando certo, más a partir de todo el trabajo que se está haciendo en São Paulo, más las figuras de él son fundamentales para contar, para el día a día, para todo lo que hacemos, que faça o meu trabalho mais fácil. Agora foi um começo bem complicado, né? Porque você já entra no fogo do mata-mata, do Paulista, você só teve algum refresco para pensar no time lá na frente. Não, sim, mas fazia parte, eram as condições e era normal que num dia para outro não podia dar certo e entramos nas mata-matas do Paulista, mas o time já começou a dar otra imagen, otra sensación de que quería voltar. Y los jugadores se fueron comprometiendo, fueron acreditando en el trabajo y pegando confianza, que es fundamental. Yeah. Y de a poco começou a... Você sabe o que é. Agora, Aguirre, o teu trabalho não andou rápido demais? Assim, a torcida de São Paulo, a gente vai ler muitas perguntas aqui de torcedores são paulinos e de não são paulinos também. Até a ti te surpreende, isso não pode gerar uma expectativa também? Queria te perguntar também se cabe alguma torcida, por exemplo, para que o Flamengo continue em outra competição, porque isso vai deixar você com a condição singular de poder pensar só no brasileiro. Como é que você... Mas essa questão do sucesso rápido é uma coisa que eu queria ouvir você falar. Sim, foi uma coisa que aconteceu, mas eu acho que em um time grande, quando você tem jogadores e tem uma camisa forte, que comece a dar certo e aí explode. Encaixou, né? Sim, exatamente. Encaixou. Mas essa expectativa não pode acabar jogando contra? Eu digo no seguinte sentido, o próprio São Paulo viveu o que já viveu hoje, se continuar disputando o título até o final, independente de ser campeão ou não, já seria um trabalho assim para ser glorificado. Entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer, porque o futebol é muito perverso nesse sentido. Claro, é muito perverso, concordo com você. As expectativas, quando não vinhamos, asignamos com São Paulo, não eram de hablar de ser campeón brasileño, sí, de poder clasificar a una Libertadores como un objetivo bom y comenzar a arrumar las cosas. Mas a expectativa hoy es muy alta porque el time está jugando bien, está en la cima de la tabla y tal vez si no somos campeones no se fale tan bien o se puede falar que es un pequeño fracaso. Mas nos tenemos que enfocarnos no trabalho, jogo a jogo, e vamos a ver
para que estamos. Agora, adiantando, já que você falou disso, vou adiantar uma pergunta. Você tem um contrato até o final do ano. Eu não vou perguntar se você vai renovar agora ou não, porque acho que você não sabe ainda. Mas você participa do planejamento da contratação de jogadores, etc., para a próxima temporada já? Sí, absolutamente. É meu trabalho. Não falamos de asignar um novo contrato. É uma coisa que vai acontecer. No queremos tirar el foco de lo que tenemos que estar, que es en juegos, en ganar. Eso va a acontecer más. En todo lo que faz el planeamiento para el año que viene, yo soy parte de las decisiones como si tuviese contrato. Porque tiene que ser así. Yo tengo que ayudar a São Paulo en todas las cosas que acho que tem que fazer. Agora, Gui, eu vejo você trabalhando, a base do São Paulo está trazendo um produto. Eu vejo você aproveitando os garotos com potencial, está dando um suporte muito bom também, né? Sim, é porque verdade. fazia muito tempo que eu não via uma base de São Paulo trazer tantos garotos com potencial. Sim. São Paulo tem uma base muito boa, jogadores que quando vão ao primeiro equipo estão prontos e estamos analizando também agora nos próximos dias que outros garotos puedan ser parte del primer equipo y tem que ser así porque São Paulo trabalha muito na base e nós temos que aproveitar essa situação. E um garoto com potencial muito bom. O ícone desses jogadores, né? Sim, temos muitos jogadores, muitos. O Jardim abrevia o seu conhecimento, facilita? Claro, ele tem um conhecimento muito amplo de toda a base, ele passou muitos dados importantes e estamos. El trabajo es de todos, cada uno, no solamente Jardines, sino nos estamos en contacto con la base, intentamos intercambiar ideas y tenemos que ser todos un São Paulo, no estar separado profissional da base, temos que estar juntos e estamos trabalhando para que isso aconteça. Já para tocar para o Vladir Lemos, eu vou deixar a bola pingando. Você acredita que a Conmebol prejudica equipes brasileiras? Depois a gente vai opinar sobre isso. ¿Quiere que fale lo que pienso? Pienso que no. Porque en Argentina falan que perjudica a times argentinos. En Uruguay fala que perjudica a Uruguay. Y aquí en Brasil que perjudica, entonces perjudica a todos. Agora, eu temo que seja tudo verdade, hein? Sí. ¿Cómo faz para perjudicar a todos? No, eso no acredito. Foi bom que o Vitor falou. Na verdade, a gente vai fazer um pacote, a gente vai rodar até as imagens do Santos, que a gente já fala. A nossa enquete de hoje, aliás, eu vou lembrar o pessoal aqui, tá? No sorteio aqui, a nossa 12ª camisa dos 25 anos do programa. Então, quem participar do programa, seja por Twitter, Facebook, vai estar concorrendo à camisa. E a gente perguntou, a nossa enquete, a gente sempre tem uma enquete aqui no programa, Gui, e a de hoje era justamente perguntando para os telespectadores e para os internautas se eles acreditam nessa coisa da Conmebol prejudicar. E 90%, 9 em cada 10 acham que prejudica. 81%, claro, são brasileiros votando. Mas se fosse uruguaios ou argentinos, como disse o 19% acham que não. Eu, particularmente, acho que prejudica. Quase 2 em cada 10. Né? Eu acho que prejudica brasileiros, uruguaios, paraguaios, argentinos, porque ela é muito incompetente. Ela prejudica todo mundo, porque é realmente o que a gente viu essa semana, desde a história do sistema até anunciar o resultado do julgamento horas antes dos jogadores entrarem em campo, é uma coisa do outro mundo. É incompetência. É incompetência. É incompetência, não é que querem prejudicar ao time, a Santos. E é uma incompetência generalizada, isso que eu ia falar, que gerou, inclusive, alguns protestos de brasileiros querendo a volta de uma influência política, no tempo do Ricardo Teixeira, que também não é uma coisa positiva, você ficar reivindicando privilégios. Você não pede ética, você não pede ética, ele pede que o benefício seja para ele. É isso que me incomoda. Mas o que me incomoda é o amadorismo do Santos, das pessoas, dos dirigentes, então, das pessoas aí que tá. A conversa começou justamente aí. Há uma questão que vem da Conmebol, por exemplo, o Racing fez apelou da decisão da Conmebol de não ter dado a mesma punição para o River Plate. Acontece que o River tinha a questão do documento, né? Não acreditou só no sistema, tinha o documento da Conmebol, que também liberou o jogador, quando na verdade errou, porque não era para ter liberado, era para falar que ele tinha um jogo a cumprir também. Então essa questão, justamente por causa disso, a enquete. Quer dizer, há uma parte, não sei da parte dos uruguaios e argentinos, mas o futebol brasileiro não tem feito a parte que lhe cabe por uma questão institucional até política, entendeu? Quer dizer, o Santos errou, a Conmebol errou. Mas também houve o erro daqui, né?
Todo mundo sabe que uma instituição política funciona daquela maneira. A entidade funciona com várias forças agindo sobre ela. É aquela velha história, acho que é o Maquiavel que falava que aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei. É o que eles colocam para valer. A Conmebol, para quem não conhece os bastidores da Conmebol, é óbvio que, sem imaginar que uma entidade que já teve dirigentes corruptos, que isso em algum momento entra dentro de campo. A gente é muito ingênuo se achar que nunca entra dentro de campo. Mas isso é lobby. E o lobby forte, a relação política pode ser pró um time X da Argentina, ou um time X do Uruguai. Não tem mais, porque o Uruguai não tem mais dinheiro, não tem força política, mas talvez dos anos 60, 70. Como foi para time brasileiro já aqui. Não é uma questão patriótica, nacional, é uma questão da influência. Por exemplo, o Macri, todo mundo sabe que no tempo de Boca Juniors tinha uma grande influência na Conmebol. Né? Para dar um exemplo, o River Plate já teve muito. Agora, você não acha que o Tucumã vai ter influência na Conmebol, por exemplo? Diga aqui. Acho que pode existir uma influência dos times grandes, isso aconteceu sempre. Agora, aquela questão, eu vou pedir aqui, na verdade, a gente separou muito pouco do jogo do Santos, na verdade a gente vai ver o pênalti contra o Santos, que o Vanderlei acaba defendendo, e depois umas cenas da confusão. A gente está vendo as imagens da Aguirre. Tem até a questão de, como o Celso falou, de horas antes o time ficar sabendo do placar que precisa. Você acha que um time que entra na condição que o Santos entrou em campo, já entra batido, Aguirre? Emocionalmente? Emocionalmente, sim, é muito difícil. Pô, 3-0. Independente era muito tranquilo. Né? Começar com um 3-0 em contra é muito difícil porque você não está preparado. E é um 3-0 que cai do céu. E que cai do céu. E que você empatou, fez um bom jogo fora. E então é muito difícil de revertir essa situação. Ela está melhor. É diferente se você tivesse perdido 3-0 jogando uma partida aqui tentando buscar o outro resultado, a cabeça é totalmente diferente. Mas da maneira que foi. Para mim, Santos entrou eliminado. Eliminado, é verdade. Não tinha nenhuma chance. Eu acho outras coisas além disso, por exemplo, a escolha do Santos. Eu sei que eu sou talvez um dos únicos que ainda acredita na mística da Vila Belmiro. Eu acho que para um resultado de 3-0 que cai do céu, era muito mais factível tentar fazer 3-0 na Vila Belmiro do que tentar no Pacaembu. Era muito difícil nem pelo lado, não sei se vocês viram quanto foi a renda, foi acho que 964 mil. Se o Santos passasse de fase, eram 3 milhões e 100 a mais. Quer dizer, não se ampara por nenhum vértice. O Santos escolheu o Pacaembu antes do problema. Agora, mas sinceramente, da maneira como foi, as coisas qualquer lugar ia ser. Eu acho que seria muito difícil. Qualquer lugar tinha dificuldade. Agora eu vou tocar a bola para o Celso, que vem com mais uma preciosidade, mais uma curiosidade. Vai que é tua, Celso Zete, a gente vai ver que não é de hoje que umas coisas cabeludas acontecem. Vinheta, por favor. E não é mesmo, né? Não é mesmo. Esse imbróglio todo me lembrou esse jogo aí, Aguirre. Santos e Peñarol, o seu Peñarol. Segunda partida da decisão da Libertadores de 62. O Santos tinha vencido a primeira em Montevidéu, 2-1. Chegou a empatar esse jogo em 3-3 na Vila Belmiro, 2 de agosto de 62, com gol do Pepe, aos 32 do segundo tempo. Mas o árbitro chileno Carlos Robles tinha colocado na súmula que o jogo tinha acabado aos 28. E o resto era amistoso. Olha, tá vendo ele agachado lá? Olha uma garrafa na mão do... Explica essa coisa que na mão do Pepe Sacia. Esse jogo demorou 1h30. Ele foi acabar 15:45 da manhã do dia seguinte. Aí o jornal O Esporte saiu com a manchete: Santos campeão continental, empatou com o Peñarol 3-3. Por quê? Porque os jornalistas achavam que era o resultado que a gente tinha visto em campo. O Carlos Robles deixou o jogo seguir, ficou quietinho para não apanhar, pegou o avião e depois, pela súmula, descobriu-se que foi 3-2 para o Peñarol. O último gol era do amistoso. Que era dos minutos do amistoso. Então já estava discutindo aqui o fato de dois times entrarem em campo sem saber o que fariam 7 horas antes. Já teve coisa pior. Teve final, o time achou que era campeão. Tudo bem, mas passaram 50 anos. Pois é. Bom, aí a Conmebol considerou 3-2, marcou um jogo de desempate para o fim do mês, no Monumental de Nunes. Aí sim o Santos ganhou 3-0 do Peñarol. 2 gols do Pelé, um gol contra do Caetano. Aí tudo bem, o Santos depois foi campeão continental, mas não com esses 3-2 aí, com esses 3-3 que não existiram. Foi 3-2 para o Peñarol. Essa é a famosa Libertadores. Né? Agora, muito bem observado pelo Aguirre, que falou que passou meio século aí, a coisa não mudou muito. Agora, eu vou pegar o viés, Aguirre, para a gente falar um pouco também do futebol uruguaio. Já vi você citar que você se espelha muito no trabalho do Simeone, que não é um uruguaio, e também no Oscar Tabares. Você acha realmente que o futebol uruguaio com o Tabares ele ganhou outra cara?
cara? Você acha que foi possível mudar o estilo do futebol uruguaio? E, consequentemente, imagina o seu também? No, sabe que con Tavares, Tavares faz 12 anos que está frente da selección. Él lo que dio fue una identidad a la selección, recuperó a imagen. La selección uruguaya hoy tiene un respeto en un mundo como teve años atrás. Y hoy un time uruguayo no entra a brigar, no entra a hacer confusión, entra a jugar. Y eso es una convicción que el entrenador tiene y todos nos sentimos identificados con ese trabajo muy bueno. Mudou a tua maneira de ver o futebol também? A ver, el fútbol va mudando y sí, muda. Mas como é que você vê o nosso futebol sul-americano hoje, contexto mundial, assim, em relação... O futebol brasileiro não acredita mais na força hoje do que não está meio no caminho inverso disso? Não sei, parece que se está longe, mas eu sempre penso que o futebol brasileiro ainda é o melhor, aún perdendo, ou aún tomando 7 como tomou. São coisas que não espera, pero eu sigo achando que o futebol brasileiro tem os melhores jogadores e que em qualquer momento vai ser campeão. Para mim, perderam uma grande chance agora neste Mundial. Eles ficaram fora, mas para mim era o melhor time. Era o melhor time? Para mim, sim. Melhor que a França? Ou poderia jogar no mesmo nível? No mesmo nível, ou dos melhores, mas para mim foi uma grande oportunidade que Brasil teve de ganhar a Copa. França, Bélgica e Brasil foi quase um triangular dentro da Copa do Mundo. Sim. Eu imagino. Agora, em termos de clubes, Zaguinho, você não acha que a distância está aumentando em relação à Europa? Porque a gente está falando em termos de seleção, mas em termos de clube... Aí é verdade, mas você sabe que os melhores jogadores vão embora e os times europeus são seleções do mundo. Então está muito difícil. Como os nossos jogadores. Porque o trio MSN era um uruguaio, um argentino e um brasileiro. Mas todos jogam lá, todos reforçam os times de lá. Então cada vez a distância é mais grande e acho difícil competir com times tão poderosos, com poder econômico increíble que compram tudo. E assim não é justa a competição. E essa saída dos nossos craques tão cedo e campeonato com veteranos já é uma coisa que no Uruguai se via desde antes. Sim. É uma realidade que não é a melhor e Sudamérica, os times daqui estão ficando muito mais longe. Mas é a realidade econômica que manda também. Né? Agora, sobre o Tavares, as pessoas acham que todo jogador uruguaio é raçudo. Não é verdade. Se a gente for pegar a seleção uruguaia antes dessa geração, a geração do Recopa, era uma geração extremamente acomodada. Em alguns momentos beirava o desrespeito com a camisa da Celeste Olímpica. Bueno, pero ahí que estoy falando de que dio Tavares a la selección. Recuperar esa mística, esa adhesión a la camisa celeste. Y los jugadores que van hoy a la selección van comprometidos en que tienen que sentir ese orgullo de vestir la camisa. Y fue todo eso que inculcou Tavares em todo este tempo. Agora, sobre essa construção, você no São Paulo encontrou diretores que lidam com você diretamente, que conhecem o futebol. Nem todo jogador conhece o futebol profundamente, mas dificilmente a gente acha algum dirigente estatutário, um político que conheça o futebol para gerenciar situações. Você já encontrou uma situação dessa de poder trabalhar com jogadores? Isso facilita muito? Até que ponto isso permite que vocês trabalhem como um time fora de campo também? Eu nunca me senti tão bem, tão cômodo com trabalhar com ex-jogadores, que tenho também certa amistade e então temos um respeito mútuo e eles facilitam porque sabem, porque conhecem, porque resolvem, porque estão aí no lado do campo vendo o que acontece, o trabalho dia a dia, falando com os jogadores respeitam eles porque são craques que passaram por el clube e então acho fundamental neste momento que estar trabalhando com eles e é verdade que talvez os diretores não têm tanto conhecimento como podem ter eles, sem nenhuma dúvida.
Ô, Aguirre, a gente falou, vou trazer um pouco, eu gostaria de saber de você, por exemplo, se você enxerga, o torcedor, na verdade, que acompanha o Campeonato Brasileiro, enxerga o campeonato muito pela tabela. Quando você olha a tabela, você vê exatamente, a tabela espelha aqueles adversários que mais te ameaçam o título. Por exemplo, você vê no Internacional o teu grande desafiador, ou você acha que é um Grêmio, por exemplo? Você vê em outro time essa condição? Eu ainda penso que falta muito e que tem times que são muito fortes. Você falou de Grêmio. É bom para nós que Grêmio ganhou, passou a Libertadores. Que fique distraído brigando por outra coisa. Seria bom para nós que Palmeiras passe hoje. São rivais que são muito fortes e têm muitas possibilidades de ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque falta muito e são poucos pontos que nós temos na frente. Você perde 1, 2 jogos e já te pegam. Então, não dá para pensar que porque São Paulo está em primeiro que vai terminar aí. Nós estamos tentando e lutando para que isso aconteça. Mas eu vejo o Internacional também que está numa situação boa do São Paulo. Também. Só está ligado no Brasil. E uma coisa que tem Inter, assim como São Paulo, o último ano de Inter sofreu muito. O clube, a torcida, os jogadores. E isso dá uma força especial. São Paulo também teve um ano difícil os últimos 2 anos. E isso dá para mim uma força, uma rebeldia de que isso nunca mais e que tem como uma dívida com a torcida que tem que... É muito parecido as duas equipes, se você analisar São Paulo, que sofreu com o Inter, que sofreu rebaixamento, voltando a essa confusão, e a confiança em 2 times hoje que a gente percebe que isso dá uma força muito confiante. Sim. Encaixa. Vai ficar em briga com os tuiteiros, hein, Vitor Bento? Já vou participar disso, só tem mais uma perguntinha a tentar. Essa acho que a Aguirre não vai responder, mas a gente vai tentar adiantar aqui. A gente vai ver nessas 3 semanas sem Everton, o Rojas mais vezes do lado esquerdo e o Bruno Pérez mais vezes adiantado na mesma linha? Pode ser. É uma possibilidade. Porque, só para lembrar as pessoas, contra o Corinthians, quando você adianta o Reinaldo, você ainda não tinha o Bruno Pérez inteiro no time. Sim, você não tinha essa opção ainda. É verdade. Pero é uma possibilidade que seguramente vai acontecer, ou para começar um jogo, ou para mudar alguma coisa durante o jogo. Pero Rojas joga bem por esquerda também, ele está acostumado, e Bruno Pérez dá essa opção também por na linha de segunda linha de volante. E o Reinaldo talvez precise um pouquinho mais de auxílio na marcação que o jogador da direita, né? É verdade, sim. Ele é um jogador mais para frente e precisa de ajuda. E aí estamos tentando buscar dar as melhores opções e agora não ter a Everton, claro que é um jogador importantíssimo, para mim um jogador top, um jogador... O Nenê no treino hoje foi só um susto aqui? Não foi nada. Não foi nada? Não foi nada. Nada. Já basta o que tem de problema. Para o grande público fica a impressão daquela atuação do Reinaldo no Clássico, contra o Corinthians. Só que aí você perde o fator surpresa, né? Claro, não, y Reinaldo también puede jugar con la línea defensiva, la línea de ataques y más. Tenemos que buscar opciones y aprovechar os diferentes jogadores para buscar alternativas. Posso passar para os tuiteiros começar? Bom, vai, senão quem vai ficar... Aladim dos Anjos elogia o Aguirre, fala que é um bom treinador, calmo, muito educado. Dom Diego Aguirre, diz o Rodrigo Nascimento, diz nós iremos apoiar até o final. Fernando Lincoln Gabriel diz que o Aguirre está fazendo um ótimo trabalho. Pergunta aqui da questão do Everton, daqui a pouco a gente fala disso. O Camilo Fernandes diz que o Aguirre faz revezamento para fortalecer o elenco, né? Certamente já falou sobre isso. E eu vou para a pergunta do Paulo Leite. O que você acha dos jogos nas datas FIFA? Você está falando por los jogadores que perdem. Isso. Sim, nós vamos a perder a Arboleda e são coisas que não sei, é difícil falar. Tem alguns clubes que vão a estar favorecidos porque não tem que dar nenhum jogador às seleções. Não é justo, né? Não é justo.
E é difícil de falar, e a gente falou do Santos aqui, esquecemos de falar, acho que o Cuca merece uma defesa, porque depois de tudo que o Santos viveu, foi perfeito ao falar que o clube realmente deixou de fazer o beabá do futebol, acho que merece menção, apesar de todo... Eu acho que o Ricardo Gomes foi mal hoje, não sei se vocês viram, ele foi para a entrevista, depois ao ser perguntado se ele concordava com o Cuca, ele disse que não, acho que ele teria... assim, um caminho para ter sido mais elegante e ter dado um certo respaldo para o Cuca nesse sentido, porque afinal a situação é clara. Já já a gente retoma um papo com o Diego Aguirre, técnico de São Paulo, nosso convidado de hoje. Na volta vamos falar do Corinthians, do Cruzeiro também, que eliminou o Flamengo da Libertadores. Vamos para essa parada aqui, lembrando que ontem tivemos 2 jogos, né, da 15ª rodada do Brasileirão, jogos que tinham sido adiados. O Bahia bateu o Ceará por 2-0, acabou com a mística lá do presidente Vargas, conquistou a primeira vitória fora de casa também. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Vasco 1-0, gol marcado por Rafael Veiga, que vai nos servir aí de passaporte para o intervalo. Cartão Verde volta já já. O Cartão Verde está de volta e como estamos nessa de colocar a política do futebol sul-americano em debate e o próprio futebol sul-americano, nosso passeio de hoje pelo acervo do Riva terá esse tom também. Vamos ver. O acervo do Riva, que mais do que tudo é um teste para sua memória, Roberto Rivelino. Quem que é esse cara que está do seu lado? Você não sabe, né? Não. Talvez o Celso Zé que saiba. É do Chile. Isso daí é Laú. La Universidade de Chile. Deve ser um daqueles jogos do hexagonal de 69, exatamente Pô, isso. Não tinha bigode? Estava novo. É mesmo, tem bigode, hein? Agora, a gente Pelé Blanco. Pelé Blanco. E outras coisas mais. E, na verdade, enchem a bola do Rivelino, falam que ele é, na verdade, o grande destaque do torneio. Essa coisa toda, a grande estrela do futebol brasileiro e por aí vai. E no final o Corinthians não venceu esse hexagonal, né? Não, acho que não. O Corinthians nunca... Quer dizer que o Pelé Branco não resolveu, então, né? É ruim, mas é legal. Eu me lembro um pouco desse torneio gozado. Foi que ano que foi? 69. 69. Você sabe que a gente mostrou tempos atrás aqui aquele seu encontro com o Yashi? Lembra? Sei. Foi nesse hexagonal, hein? Foi nesse hexagonal. Agora é verdade. Né? Agora. O Aranha Negra. A Aranha Negra. Bom, vamos para as oitavas de final, então, que foi a fronteira do Corinthians mais uma vez na Libertadores. O fato é que o torcedor corintiano até diz que o time jogou bem, só não fala isso contente, que daí já ia ser demais, né? Teve quem tenha se irritado com o presidente do clube, André Sanches, com aquela história de que a prioridade é a Copa do Brasil. A realidade é que o Corinthians tem uma competição a menos para pensar, mas a pressão segue a mesma. Isso se não ficar maior. É ou não é, Celso Zelt? Você estava entre os que falaram que o time jogou bem? Eu estou entre os que viram o desempenho, um pouco mais de desempenho, acho que era isso que tinha que ser cobrado do Loz, um pouco mais de desempenho. O time entregou mais desempenho, esbarrou nessa questão do regulamento, se o gol fora não valesse, iria para pênaltis, mas independentemente disso, é uma equipe com limites, né? Isso é claro. Esses são os limites do Corinthians hoje. E tomou um gol que não pode tomar. Não pode. O cara nem subiu de cabeça. Como é que ele chama que jogou no Palmeiras? Barrios. Como é que ele chama? Barrios. Agora, mas tem uma questão aí que assim, a pressão, às vezes, eu, por exemplo, fiquei incomodado ontem de ver como a torcida tratou o Roger, né? E tive uma esperança ali que depois desse gol marcado por ele, a coisa pudesse dar uma aliviada. E pelo jeito não deu e não dará, né? Ela começa a procurar um bode expiatório. Calor de torcedor, porque o Roger, o Aguirre talvez concorde comigo, o Roger, do ponto de vista do time, ele teve uma boa atuação como centroavante que é. Ele tem aqueles problemas da relação dele com a bola, né? Isso é que irrita o torcedor. O jeito que ele mata a bola, o jeito que ele faz uma escolha que talvez não seja mais adequada. Mas ontem ele jogou para ser centroavante. O gol que ele faz, inclusive, é gol de centroavante, é gol de quem tem alguém lá. Eu não sou, assim, a favor de ter a tal da referência, mas quando você não tem a referência, alguém precisa ocupar aquele espaço. Eu acho que o problema do Corinthians é, como disse o Riva sobre o São Paulo hoje tem cara de um time, ganha e você sabe que é um time. Como o Corinthians não tem cara de time, o Corinthians também não consegue montar um jogo para explorar as deficiências do adversário. O Colo-Colo, por exemplo, é um time muito lento. Ele não vai surpreender você no contra-ataque. O Corinthians não consegue tornar o jogo veloz. O Colo-Colo é mediano, no máximo, na marcação da jogada aérea. O Corinthians não consegue aproveitar isso como poderia, ou modificando um jogador ou outro. Ou seja, é um time em construção. Uma construção que não parece tão boa, com jogadores que não estão à altura da história do Corinthians nos últimos anos, que é a referência para esses torcedores
que criticam o Roger. É uma equação complicada. E o sistema mais importante do Corinthians, que era o sistema defensivo, foi quebrado pela saída de O Palmeiras, se passar do Cerro Porteño hoje, vai ter um adversário mais fácil que o Cerro nas quartas de final. O Cerro é mais time que o Colo-Colo. É verdade. Desde a primeira fase. O Colo-Colo é o time, para mim, para pegar em quartas de final de Libertadores, é o sonho de qualquer equipe como era em oitavas. Mas hoje você não pode cravar nada, tudo está acontecendo. Não, futebol pode acontecer qualquer coisa. Isso é futebol. Achar uma coisa. Dentro das possibilidades. Tem que estar aí. Sí. Hoje tem muitas dificuldades em todos os jogos. Aguirre, Paredes fora de forma, Valdívia Milongueiro, Barrios no final de carreira. É verdade que a ver, você pode pensar que tem times mais fortes, mas tem que ganhar. Futebol é... Agora, o Aguirre tinha falado dessa coisa, até a gente brincou um pouco com essa questão do Grêmio continuar distraído com outra competição, né? A gente vai falar do Flamengo e Cruzeiro na sequência, né, Aguirre? E aí tem aquela coisa, no Corinthians os caras ficam bravos porque o presidente do clube fala que a prioridade não era a Libertadores, era a Copa do Brasil. E o Flamengo, ao mesmo tempo, é criticado porque em determinado momento quis abraçar tudo, pegar todas as competições. Que caminho, afinal, é o certo na tua visão? E o que pasa é que não pode planejar, porque você começa a ganhar e não vai alargar. O Riva vive falando aqui que com ele queria ganhar tudo. Aguirre foi muito criticado. Você tem que ganhar tudo. Aguirre foi muito criticado por isso no Galo e no Colorado. Sí, porque en Inter nós tomamos a opção de ir por los Libertadores, fuimos a semifinais, perdimos en semifinais da Libertadores. E então, às vezes, quando você toma um caminho, no siempre va a ser campeón más. Ten que priorizar en algunos casos cuando está llegando a as etapas finais. O cobertor é curto. O cobra-cabeça, o Barbieri, ontem, depois do jogo, ele falou uma coisa que é muito importante, a gente tem que levar em conta na análise. Ele falou, a decisão de priorizar uma ou outra competição ou não priorizar é do clube. E a gente sabe que a diretoria de futebol do Flamengo não dá o respaldo, não vou falar para o técnico fazer o que quiser, mas o respaldo como diretores de futebol, como o Aguirre tem no São Paulo, para que o trabalho funcione. A gente tem que levar em conta que é um técnico novo, queira ou não, isso vai pesar. Na hora do aperto, isso vai pesar, porque rodagem não é algo que se sobrou para ele no final, né? Sobrou para ele no final. A gente vai rodar até aí as imagens do gol do Flamengo, né? Valeu, na verdade, ganhar de 2-0 no Maracanã. É um negócio assim que, além da confiança toda, né? Acaba criando uma realidade aí. O Cruzeiro teve mais chance que o Flamengo ontem, apesar do resultado. O Barrios perdeu um gol que não está aí, mas também foi as duas chances na área foram do Cruzeiro. A gol que o Barcos a do Barcos e a do Thiago, embora a defesa do Diego tenha sido fantástica, né? Uma bela defesa também. Mas o Flamengo, a questão do Flamengo não era o que priorizar, mas era muito claro o que não priorizar. Talvez o Flamengo fosse o clube que tivesse menos problemas ao abrir mão da Copa do Brasil. E o Flamengo hoje se vê classificado para aquilo que ele queria menos, que era a Copa do Brasil. E aí tem toda uma série, aquele jogo em Porto Alegre. Mas eu acho que o Flamengo queria ganhar tudo. Ele lutou para ganhar tudo. Vai desculpar. Então, aí se dividiu. Mas aí não é problema. É que nem alguém falou, você vai seguindo a competição, infelizmente. Você chegou numa taça, vai para outra, que nem o Corinthians. O presidente hoje não é priorizar, que até saiu da Libertadores, claro. Hoje o Campeonato Brasileiro está difícil. Ele tem uma Copa do Brasil. E o Corinthians, então, trata as duas coisas iguais. O Corinthians, então, a partir de agora, trata as duas coisas iguais. O brasileiro e a Copa do Brasil. Não, o brasileiro não. O brasileiro, eu acho que para chegar... mais. Eu acho que... Não, eu acho que hoje... Não, mas é um tiro no pé. Não é um tiro no pé. Porque o brasileiro, eu acho que difícil coisa se tentar... Pode ser classificado numa Libertadores. Agora, depois de sair da Libertadores, quando a declaração não é mais uma desculpa. Mas aí dá errado e cai pro Flamengo. Tem um gap de tempo. Aliás, tem duas informações que a gente não deu aqui. Uma do Corinthians, do Cleison, que pegou 2 jogos de suspensão. Por aquela questão com a Chapecoense de jogar, né? O Corinthians já tem o Fagner suspenso e tem mais um jogador também, né, Celso? Do Corinthians, é o Douglas. Né? O Douglas, agora. O Douglas, né? E sobre essa questão, o Flamengo tinha pedido para a CBF adiar o jogo da Copa do Brasil, né? Passar do dia 12 para o dia 19. Também não foi atendido. Então, quer dizer, mira a Copa do Brasil, passa esse tempo, na hora que voltar para o Brasileirão, então é que agora é o seguinte, a declaração foi dada antes e soa um pouco como desculpa e uma coisa, para mim, inaceitável no presidente. Agora que o Corinthians não tem chance nenhuma mais de ganhar o Campeonato Brasileiro e o mata-mata de Copa do Brasil pode, além de render uma boa grana para o clube, pode render mais um título na temporada, se for necessário, se o técnico avaliar, se o departamento que cuida da parte física do jogador, a fisiologia, se todo mundo avaliar que é necessário priorizar, prioriza-se a Copa do Brasil. Agora, não quando ele declarou.
Sim. É lógico. Mas atenção, a luta do Corinthians não é pelo título brasileiro, é para ficar Não, ali acabou. entre os Isso que eu tô 6, falando. 7, 8, Tem porque que de tá. repente o campeão da Copa do Brasil pode estar entre os mais bem classificados do brasileiro, já é uma vaga a mais na Libertadores. Mas esses times que estão disputando, a prioridade, que estão disputando 3 ou 2 competições, o brasileiro, o que é o mais importante, estão deixando de lado já. Então a prioridade mais é uma Copa Brasil. Na verdade, eu ia milhões, perguntar do calendário para o Aguirre, mas no final a realidade que se desenhou para o São Paulo, de certa forma, acomodou isso para você, né, Gui? Sí, no fue una cosa que nos planejamos. E tem uma outra coisa também que me chama muito a atenção quando eu te vejo em campo, porque obviamente que todo mundo tem auxiliar. Agora eu não sei se é o Verzelli ou o Verzelli está assim com o cara. Na verdade você não tem um auxiliar, você tem um guru, né? Porque a impressão que eu tenho vendo o jogo é que você é o tipo de treinador que você consegue, como é que eu vou explicar? Na verdade parece que você tem uma visão do jogo e você tem um cara ali, na verdade, para cuidar da visão que é mais micro. Eu não sei se é assim, se você pensa mais no todo. Y también está Jardín en un banco y muchas veces trocamos ideas. Después eu tomo as melhores decisões, mas às vezes é bom falar de lo que está acontecendo. Na verdade é uma questão que você gosta de ouvir, pelo jeito, né? Não. Sí. Diga. Marcelo Faria está mandando um recado pro Aguirre, diz que não vai ser fácil, mas dá-lhe Mengão, vamos passar o São Paulo, mandando um abraço para Jacareí, ele elogia o programa aqui, torcedor do Flamengo. O Gil Amarante, você fala que a Gisele e o Fernandinho, 7 aninhos, São Paulinos fanáticos, graças ao saudoso pai dele, o seu Roberto Samuel Amarante, de Parelheiros, São Paulo, diz que adora um cartão verde. O Gil Amarante, que ele falou que é a camisa, Eugênio Lacelva também, que é a camisa. O Iago diz que lembra da Comebol, que não acredita na Comebol desde a final contra o Fluminense, pelo pênalti contra a LDU, não marcado pelo Héctor Baldassi. O Vicente Barbosa, sobre a questão da Comebol, diz que é uma incoerência os clubes reclamarem, pois os mesmos são favorecidos diversas vezes contra times pequenos, principalmente nos estaduais, ou seja, ele faz uma colocação aqui inteligente, que na Comebol, se tiver algum problema, o time fica bravo, mas quando é beneficiado aqui, de repente, no estadual contra o pequeno, ninguém reclama. Mesma né? coisa em relação a cotas de TV. Né? Cotas de TV brigam nacionalmente, no estado vale ter mais cota que os outros. E tem a turma do Facebook aqui, Juraci Bezerra, Ricardo Cardoso e William José, que sobre o momento atual do Corinthians fala que agora virou moda entre técnicos e dirigentes comemorar a eliminação, tentando maquiar má gestão. É impressionante, né? Principalmente em relação a dirigentes. Aliás, alguma vez no Uruguai ou na Argentina, você viu algum dirigente comemorar uma eliminação? Ou isso é coisa brasileira? Nunca, Pode falar. nunca. A gente não consegue entender. Nunca, Gui, nunca. ¿Por qué va a conmemorar? Que sentido faz? Né? No entiendo. ¿Cómo va a conmemorar ficar fora? Tem coisas que não dá para explicar, não. Tem coisas que são inexplicáveis. E você acha que... Qual é o teu... Eu gostei de uma... Depois da última partida do São Paulo, durante a coletiva, você falou uma frase, talvez não seja literal, mas você falou, São Paulo não depende de individualidades, depende do time. Você já chegou nesse estágio verdadeiramente? Nós tentamos... A ver, você precisa de individualidades. As individualidades resolvem os jogos e eles fazem a diferença. Mas você não pode depender de um jogador. Tem que tentar que o time seja bom e que seja a força de todos e não a de um solo jogador. Acho que melhor que isso, o teu time depende de várias individualidades Tá bem. que aparecem. Aí sim, o teu dia do Diego Souza, o teu dia do Everton, o teu dia do Reinaldo. Claro que sim, isso é bom. Isso aí teve um jogador que me mostrou isso, foi da importância, porque por isso que é o gênio, o maior jogador do mundo, foi o Pelé. Então eu tenho uma referência dele de 70. Pois ele fazia parte do todo. Ele não tinha obrigação de eu pegar a bola e passar para ele toda hora, por isso que eu estou falando que a importância que você falou, claro, a genialidade dele, de repente, num lance ele podia resolver, mas ele fazia parte de um time, era de um todo. Claro. Aquele time era um todo. Era muito importante. Isso, eu acho que claro. Tudo bem, tem hora que eu podia fazer um gol, o Jairzinho resolvia, mas o que eu digo, o Pelé, pô, era cômodo eu pegar a bola, pô, resolve. Não é? O mais impressionante disso tudo é que é uma coisa que tem que partir do cara que é o gênio, mas né? Lógico, porque eu com a bola no pé e no Pelé do lado, imagino que ia ser difícil tomar outra decisão. Não, né? mas é isso que eu estou falando. Mas partiu dele, por isso que ele é gênio.
Por isso que ele é diferenciado, é o maior jogador do mundo. Foi, né? E será sempre para mim. Bom, para não perder nossa conversa, em instantes a gente vai ter mais uma rodada do nosso palpitão. A gente vai seguir a conversa com o Diego Aguirre aqui, técnico de São Paulo, nosso convidado de hoje. Falaremos do Grêmio. Faltou falar do Grêmio, que testou o coração de sua torcida e levando a decisão né, da vaga para os pênaltis, com gol nos acréscimos. E será com o gol de Ar Salvador marcado pelo Alisson aí. Queremos para esse intervalo. A gente já retoma o papo, que tem muita coisa para falar. Queria voltar até no Uruguai, viu, Aguirre, aqui. Estamos de volta com o Cartão Verde. Eu vou rapidinho tocar a bola para o Vitor Birner aqui, para ele não ficar mal com os tuiteiros. Tem muita gente aí, né? Muita gente elogiando. O Júlio Oliveira elogia o Aguirre. O Rolando Antônio Santos Santista elogia o Aguirre. O Edson Santos diz que quer ganhar a camisa. O Aloysio Hernandes diz que quer ganhar a camisa. O Gilcimar Gomes critica os dirigentes da Conmebol. O Júlio fala que é corintiano e elogia o seu trabalho no São Paulo. O André Braga disse que a Conmebol prejudica os São Paulinos. O Sérgio Apousada pergunta quando você vai usar o Elinho. Nem o jogador da base meio cru. Ele, se quiser, pode falar disso. Ninguém também perguntou do Igor Gomes. A gente falou no começo. Isso, daqui a pouquinho. O Vitor Ferrante perguntou do Igor Gomes. Daqui a pouco eu passo para o Aguirre. Cumprimentando aqui o Sá. O Roger fala, nosso comandante Aguirre no Cartão Verde. João Ataíde. Sabrina Fernandes. Henrique Santini. Arthur Frederrache. Daqui a pouco eu sigo mais, Tadinho. Tem muita gente hoje aqui no Twitter. Bom, Thaís Ferreira Bassan aqui mandando um beijo para todo mundo do cartão. Luiz Saeg falando que o Corinthians tem que priorizar a Copa do Brasil, porque o Brasileirão já tem muitos favoritos. Gil Harvard, não sei se você citou aí, o Gui Amarantes, João Ataíde também está perguntando coisa com... Como é que seria a preleção se o Aguirre fosse técnico do Santos? Era duro essa. Façam 3. Bom, eu chamei o Grêmio aqui. O Grêmio chegou às quartas de final da Libertadores carregando consigo a força de uma vitória épica contra o Estudiantes em casa. Tinha perdido fora por 2-1, devolveu o placar com direito ao gol nos acréscimos e uma dose invejável de precisão na hora de decidir a vaga nos pênaltis. A gente vai ver realmente... Vou te falar que tem coisa que só o Grêmio sabe. Ele tem uma característica, é copeiro. Não, eu acho que o mais assim, tem a coisa da classificação, óbvio, em primeiro lugar, é que é o tipo de coisa que só fortalece o time, né? Emocionalmente. Chega outro time. Agora, a Libertadores, o Aguirre já decidiu Libertadores com gol no último lance para o Peñarol. A Aguirre sabe como um jogo de Libertadores toma outros rumos, né, Aguirre? Esse começa com esse gol do Everton Cebolinha. De repente o Grêmio toma um empate em 2 falhas individuais. E aí não acha posição para chute o jogo inteiro, apesar de jogar em cima. E foi um golaço do Everton, né? Um golaço. Muito. Esse jogador está fazendo a diferença. O Grêmio jogou muito, mereceu. E quase fica fora, mas a Libertadores tem essa emoção. E a alma da Libertadores não mudou, né, Gui? Não, isso não muda. Aí é que está a graça, né? Passa 50 anos, não muda nem a administração nem o futebol. Vocês me perguntaram se a Conmebol prejudica aos times brasileiros. Seguramente o Grêmio não pensa isso. Foi o último campeão, está classificado. Acho que não tem problema com a Conmebol. Então, eu falei na passagem do bloco que ia voltar na questão do Uruguai, porque o teu esquema de treino usa muito, prevalece muito essa coisa da atitude, de ser um treino disputado e aguerrido. O que tem de verdade nisso? É assim exatamente, Aguirre? O teu método de trabalho? Eu acho que tem que ser assim. Tem que ser situação de jogo, quase. Um time que puede ter buenos jogadores técnicamente, ser los mejores, pero si un time no luta, no se compromete, no briga por cada bola, es difícil ganar. Hoy prevalece mucho el físico y tienen que ir a la luta. Después claro que tienen que jugar y va a prevalecer a cualidades. La primera cosa es actitud de brigar por cada bola. Sim. Bom, hora de mais uma rodada de palpites, não sem antes recordar as previsões feitas aqui na quinta-feira passada, como sempre, divirtam-se. Domingo, rodada 21, Beira-Rio, 4 da tarde. Quer começar, Rivan? Ou você acha que a informação está te traindo e você prefere ficar lá no final? Eu vou 0-0. 0-0? É, 0-0. Pode ser qualquer coisa menos 0-0. Fala, meu senhor. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras? O Inter não toma gol há 5 jogos. O Palmeiras não toma 8. 0-0. Era o meu palpite inicial também. Então vai. Não. O Palmeiras vai jogar com o time titular? Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Não, acho que todo não. O Dudu já não pode jogar. E o Dracena não jogaram mais aí porque tomaram os amarelos. Então eu ia no 0-0, o meu palpite é 1-1. E o meu é 1-0 Inter.
É a terceira vez que o Vitor Birner ia, mas não foi. Valeu, hein, Riva? Fui na tua aba. O Riva disparou. Mantive A gente vai colocar aí na tela o placar. Ó. O Riva disparou total. Olha lá. Disparou aonde? Não, né? Disparei eu. Não, Disparei não, eu tô um ponto na frente. Tô aqui no time do Agui. Vale 3 a bola dourada? Vale 3 a bola dourada. Achei que valia 2. E você falou que não queria a bola dourada. Vamos botar o Aguirre nessa roubada aí, ó. E ver o próximo desafio, ó. Cruzeiro Internacional, Você faz faísca rodada também. 22, domingo. Vou começar com a Gui. Pode ser, Gui? Sí, cómo no. 1-1. 1-1? Ah, ficou bem. Contemporizou. E aí, Riva, gostou do empate? Vai repetir? Não, eu vou botar 1-0 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro? Hoje eu vou botar 1-0 Cruzeiro. Inter não toma gol alguns jogos. Já faz tempo também. Também tem uma Agora defesa. 6. 6 jogos. né, Eram agora. 5, com o Palmeiras 6. Eu vou no 1-0 Inter, hein? 1-0 Inter. Celso. Eu ia no 1-0 Inter, mas para não Parecendo repetir. eu, cuidado. Para não repetir, eu vou botar Mas 2-1. uma pergunta só, o Cruzeiro vai jogar aí que tá. Agora ele fica, então. vai priorizar, tá priorizando o quê? Ele está jogando as 3 O competições brasileiro aí. para o Cruzeiro já foi, né? Olha lá, então é difícil isso. 2-1 pro Colorado. Bom, tudo bem, já. Cruzeiro 1, Inter 2. Eu já botei 1-0, vai ficar 1-0 mesmo. 1-1. Bom, a gente falou agora dessa questão do treino e a gente, quando o Riva, principalmente, atenta muito para essa coisa da questão defensiva do time. Como é que você pensa o futebol? Realmente tinha gente aqui falando disso também, para te perguntar até que ponto a situação de um time não determina o modo que o técnico atua. A gente recebeu o Fernando Diniz aqui, tempos atrás, e elogiava, porque ele acabou saindo do Atlético Paranaense, mas sem abrir mão daquilo que ele pensava, que é um futebol visto de uma maneira totalmente ousada. Até que ponto você conseguiu fazer realmente o que estava na tua cabeça e não foi ditado pela situação que o São Paulo vivia? No, es imposible dejar de lado o que el club está viviendo o emocional. Y en mi caso, que llegué a un time que ya tenía jugadores, eran ellos, yo tenía que adaptarme a ellos. Yo no podía hacer lo Pensar. cualquier cosa que yo quería, sino yo tenía que conocer a los jugadores y tirar el máximo de ellos. Y fue ahí que comencé a jugar de un jeito, después trocamos, después jugamos con 3 zagueros, después hay algunas con 3 no medio, después con 2, y ahí fuimos encontrando los mejores rendimientos, y ahí fue que el time comenzó a estar bien y comenzaron las victorias. Mas eu me adapté às características dos jogadores que eu tinha. Não cogitou em nenhum momento usar os 3 zagueiros rápidos, depois que o Militão saiu na lateral direita? A um zagueiro na lateral? Sim. Por causa da bola invertida, que os outros times usam muito, né? Que o Militão era muito forte. Claro, sim, é uma possibilidade também que eu puedo fazer para frente. E Aguirre, como anda o Rodrigo Caio? Já recuperou? Rodrigo Caio está bem. Rodrigo Caio ficou quase 4 meses machucado. É um jogador de alto nível, jogador de seleção brasileira, mas lamentablemente sufrió esa lesión y ahora está esperando su momento porque a defensa está bien. Está bien mesmo. Entonces, eso va a acontecer en cualquier momento, mas tem que esperar su... Você pensa em usá-lo eventualmente como volante? Es una chance también. Él no gosta tanto de jugar ahí, él prefiere jugar de zaguero, mas es una posibilidad dependiendo das coisas que van... O elenco precisa mais de volantes do que zagueiros hoje, né? Tal vez, mas el menino Luan también está jugando bien. Outro? Que você me preguntou por Elinho, por Igor. Son jugadores con mucho potencial, mucho futuro, y es probable que sean parte de nuestro elenco de aquí a poco y que sean una realidad de São Paulo, sin ninguna duda, en los próximos meses. Agora, Aguirre, eu tenho um jogador que está me chamando a atenção, acho que até mudou um pouco a sua característica, mas está jogando um grande futebol, do Hudson. Realmente parece que te deu uma liberdade, uma chegada a mais. Estou gratamente surpreendido com Hudson. Quando eu fui para São Paulo, ele estava machucado e demorou em ir pegando ritmo de jogo. Mas es un volante mixto, un volante
que está con un alto nivel. Él es inteligente, él es muy profesional y está en una fase muy boa. Él está, él es hoy el capitán de São Paulo y él es uno de dos jogadores mais importantes que temos. Mas exige de você sangue frio também, né, Aguirre? Porque a gente comentou essa coisa de várias competições. Outra coisa que eu lembrei também da tua última coletiva, quando você foi perguntado sobre o Hudson, você falou, não, se fosse o último jogo do campeonato, ele jogava, né? Claro, sim. Tem que ter um pouco de sangue frio. Não, porque às vezes tem que também cuidar o jogador. Você arrisca, no último jogo pode arriscar, porque já não tem outra coisa. Sim. Mas se o Hudson jogava, talvez machucava mais tempo. Então, às vezes, tem que tomar decisões que são as melhores, pensando em tudo o que tem para frente. Fala, Vitor Benes. Cumprimentando aqui o Yunis Mohamed Saleh, mandando um abraço para a Bebedouro. Ele reclama das arbitragens contra o Santos, o termo é exatamente esse, na Libertadores e no Campeonato e na Copa do Brasil. Eu não gostei da arbitragem, achei que o juiz picou muito o jogo nessa partida de volta, não deixou o jogo correr. E na Copa do Brasil, aquele lance que parou de contra-ataque do Gabigol é um lance que realmente o Santista tem que reclamar. Cumprimentando aqui o Marco Silvério, o Fernandinho Planta. Ia completar o Vladir aqui, mas o Vladir já está no programa, o Heraldo Bandeira, o Fábio Santos, que disse que espera que os dirigentes do São Paulo não entrem no CT para atrapalhar o trabalho do Raí, do Aguirre, etc. Uma coisa é verdade, o Leco nos últimos dias já andou aparecendo também, né? Essa é uma... Talvez o nosso Twitter aí tenha prestado atenção. O São Paulo terá novidades da política no final do ano, que ele cuida das coisas junto com o Raí e companhia, né? O Jonas Eduardo, quero cumprimentar ele aqui também. O Tricovô, exclamação vô, também manda mensagem aqui. Paulo Pacheco a gente já falou. O Rodrigo V. Santos, o Eduardo Cautieri, o Lê Júlio, o Eduardo Weitman, o Martim Gomes de Freitas, o Florindo Galvão Netti, que é a camisa, Vladir, da Thaís você já falou. O Henrique elogia o programa pelo tipo de discussão nossa, que a gente fala de futebol mesmo, fica aqui menos... Pouca fofoca no programa, para ser bem direto, nenhuma fofoca, tá? Nenhuma fofoca, né? O Jefferson Lopes, o Agil Alves Santos, que fala que é fã do craque Riva, e dá parabéns ao trabalho do Aguirre, a Thaí Ariane, que é a camisa, o Rodrigo Nascimento também, o Clécio Rodrigues, pergunta, e os nordestinos e os times do Nordeste nesse Campeonato Brasileiro? Aqui quero até falar, são vítimas do problema da distribuição de renda, de cotas de televisão, do poderio econômico. Tem torcidas gigantescas, mas não conseguem competir com os elencos, né? Das distâncias, que viajam muito, né? Alguém pediu a camisa, quem disse que quem vai levar é o Celso Zé, já tem ganhador. Desculpe, mas ganhador da camisa é Juraci Bezerra. Aliás, eu vou lembrar que a gente falou do palpitão e a gente tem colocado o palpitão lá para o pessoal poder entrar no Facebook lá e dar o palpite também. Os vencedores do palpitão passado aí, ó, Ed Carlos Rodrigues, a Iracema Borges, que eu sei que já tinha cravado o resultado numa outra rodada, e cravou de novo o Daniel Abreu. Isso que acertaram o empate, o Diego Filipelli também. Você falou o placar não mudou da pesquisa. 82% de brasileiros acham que a Conmebol prejudica clubes brasileiros. Tá. 18% acham que não. Tá aí o Aguirre fala que, na verdade, isso sobe para todo mundo. Fala. E o Alex Santana pede pra gente, por favor, mandar um abraço para a esposa dele, a Marília, que compreende a paixão dele pelo futebol e pelo programa da noite de quinta-feira. Um abraço pro Luiz Sayag também. E um abraço pro senhor lá. Semana que vem. Ó, eu vou dar esses últimos minutos para Aguirre. Só queria fazer eu tinha reservado para falar. A Ju até tem aí a imagem do livro aí, se ela conseguir colocar. O amigo aqui da TV que mandou aqui, o padre Alexandre Sudré, está lançando esse livro aqui no próximo sábado. E é um padre escrevendo sobre o viés religioso que ele vê. Muito bom livro, já recebi em casa, autografado pelo padre Alexandre, não é isso? Alexandre. Muito legal a comparação que ele faz de religião com o corintianismo ou com qualquer outro clube de futebol. Será lançado no dia 1º de setembro, Travessa Sol no meio-dia, número 121, no Jardim da Conquista, aqui em São Paulo. Aguinho, o que a gente acha legal aqui é que a gente faz questão de ouvir o convidado. Ficou alguma coisa a ser dita para a torcida do São Paulo? Esse último minuto é seu aí para você. Acho que eles estão entendendo bem do jeito que o trabalho vem sendo feito. Sim. Você, pelo que eu vejo, vive o melhor momento da sua carreira como treinador. Acho que... É um momento incrível para mim. Mas, como eu falo, nós temos que manter-nos com humildade. Uma coisa que nós pedimos para os jogadores. Humildade, tem que não achar que é mais que ninguém, tem que demonstrar no campo. E aí é que... E uma boa dose de obediência tática também, senão o professor briga. Lógicamente também, pero bueno.
Eu só queria fazer mandar meus pêsames para a família do Fernandinho. Trabalhou muito comigo, técnico de som da Rádio Globo, muito jovem, 30 e poucos anos de idade. Teve um mal súbito e faleceu na noite de terça-feira. Vai fazer muita falta, cara, gente boa, São Paulino. Cara muito bom profissionalmente, muito bom de companhia. Quero mandar um salve para ele, para toda a família, meus sentimentos. A gente guarda no coração, não se quer que ele caiu que nem uma bomba, alguém tão jovem. Lamento, mas meus sentimentos, muita força família, Valdir. Tá feito o registro, espero que tenha gostado do programa. Não demore para voltar. No, gosté muito, foi prazer e quero saludar especialmente a Roberto Rivelino, no, que para mí es un honor estar sentado del lado de uno de los mejores jugadores del mundo y es un orgullo poder compartir esse momento com você. Obrigado, eu que fico feliz. Ele sonhou jogar no São Paulo e não conseguiu. Volte mais vezes, Aguirre. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, a gente falou aqui da semana passada dos jogadores que estavam concorrendo pelo prêmio de melhor jogador da Europa. Não sei quem aqui acabou votando no Modric. A maioria tinha o Cristiano Ronaldo. Então é o seguinte, a gente se despede com imagens do croata Luka Modric, eleito hoje o melhor jogador da Europa na temporada 17-18. Estavam com ele aí na parada português Cristiano Ronaldo e também o egípcio Salah. Pois o homem bateu os dois e de quebra acabou também com a hegemonia, né, do Cristiano e do Messi no prêmio que vinha desde 2014. Campeão europeu de clubes com o Real, vice na Copa do Mundo com a Croácia, prêmio merecidíssimo. Muito obrigado a vocês pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Uma ótima sexta a todos. Aquele abraço. Juízo, torcida brasileira.